Então vamos ao quadro de perguntas e respostas. Eu pedi que vocês deixassem perguntas tanto na aba comunidade aqui do YouTube quanto no Twitter. Então vamos lá. Só mais um canal aleatório perguntou: você acha que a filosofia de Nietzsche pode ter de alguma forma influenciado o nazismo? Não de maneira direta, mas de maneira indireta foi uma das muitas influências para a ideologia nazista. O Nietzsche ele tinha ideias completamente opostas ao nazismo. Tem um esboço de uma carta dele para a irmã, a Elisabeth Nietzsche, que era antissemita, que depois fez parte do partido nazista. Inclusive o Hitler foi no enterro da Elisabeth Nietzsche. Tem uma carta que ele escreveu para ela e não mandou, no qual ele critica a posição dela e da família dela, o antissemitismo deles, e que isso podia contaminar a obra dele. Então ele tem várias posturas que são totalmente contrárias ao nacionalismo e ao antissemitismo. Tanto que Nietzsche, durante boa parte da vida dele, foi apátrida, ele não tinha nacionalidade, ele renunciou à nacionalidade dele prussiana. Então Nietzsche ele influenciou muitas correntes, ele influenciou o existencialismo, influenciou pós-estruturalistas, influenciou muitos pensadores no mundo, e, de um modo enviesado, influenciou também alguma parte da ideologia nazista, que em grande medida deriva mais do darwinismo social, de achar que tem raças mais puras, raças inferiores, raças superiores, de que o mais forte vence no final e sobrepuja os mais fracos. Não tem muito a ver com Nietzsche, não. Embora a irmã dele, que foi quem cuidou da obra dele depois da morte do Nietzsche, tenha tentado enfiar parte da ideologia dela antissemita na obra do Nietzsche. O Alexandre Cavalcante perguntou: por trabalhar com filosofia e estar por dentro de tantos assuntos, tem alguma coisa que ainda te surpreende? Muita coisa me surpreende, Alexandre. O tempo todo, na verdade. Todos os dias eu vejo alguma coisa que me surpreende. O exercício da filosofia é se espantar com o mundo. É você se indagar sobre coisas que muita gente não se pergunta. A Scarlett perguntou aqui: sopa é janta? É janta, é almoço? Eu acho que sim. O Rafa Dias perguntou: hambúrguer ou pizza? Olha, é difícil escolher, mas eu fico com pizza. O LFM Leão perguntou: Sonic ou Mario? Mario. O Vitor Lopes perguntou: uma coisa que não ficou clara pra mim, não sei se você já falou em algum lugar, você é casado ou tem algum tipo de união legal com a Denise? Nós moramos juntos durante 9 anos e depois nos casamos, então a gente está 19 anos juntos e somos casados. A Ana Cristina Govindu Marques perguntou: vou repetir a mesma pergunta semana passada, vocês sentem falta de comida brasileira? E o José Quirino também perguntou uma coisa parecida, né? Às vezes tu sente vontade de comer uma comida brasileira, feijoada, baião de dois, etc. Se sim, como faz para conseguir? Tem restaurantes de comida brasileira por aí? A gente já sentiu mais falta. Quando a gente foi embora, nos primeiros anos, fazia mais falta. Pastel, coxinha, feijoada, essas coisas faziam falta no começo. Mas nos Estados Unidos é mais fácil encontrar restaurantes brasileiros. Você ia lá, tinha um bairro que é o Astoria, em Nova York, que você ia lá e tem um monte de restaurante, mercadinhos brasileiros. Então era fácil suprir a necessidade. E depois foi passando a vontade, sabe? Então, assim, hoje às vezes tem vontade de comer pão de queijo, daí a gente compra no mercado, que você encontra em alguns mercados pão de queijo, para fazer em casa, né, o pão de queijo de Yoki. Tem feijão que você pode comprar no mercado, tem certas coisas que são mais fáceis de suprir, outras são impossíveis, mas às vezes bate vontade mesmo. Não é nada muito excêntrico que seja difícil de encontrar. A Vladimina perguntou o seguinte: devemos fazer um esforço, gostar daquilo que fazemos ou fazer aquilo que gostamos? Profissão, por exemplo. Como eu disse anteriormente, eu acho que você tem que escolher na sua vida aquilo que você gosta. Nem sempre é possível, não é fácil. Às vezes exige decisões complicadas que podem te prejudicar em termos financeiros, mas a vida é muito curta, gente. A vida é muito curta, passa muito rápido, e você dedicar sua vida inteira a algo que você não gosta é foda. A Notícia Alternativa perguntou o seguinte: em algum momento você chegou a falar para 100 pessoas, seguidores, e pensou em desistir? Eu nunca pensei em desistir, gente. Assim, eu tenho meus projetos e quando eu inicio um projeto, eu tento chegar até o final. Mas há ciclos também. Então, por exemplo, eu embarco em certa ideia, faço aquele projeto durante alguns anos, por exemplo, e depois de um tempo me cansa e daí fecha o ciclo. Daí tem que acabar e seguir para a próxima. No canal ainda não tive essa ideia de fechar o canal, de parar de fazer, porque eu gosto também do que eu faço e me dá satisfação estar aqui falando com vocês. O Paulo Miel Mizuki perguntou: por que a poesia e a literatura em geral é importante para a humanidade? Quero uma resposta com brilho nos olhos. Então tá, Paulo. Por que a poesia e a literatura é importante? Ela é importante porque é um modo que nós, seres humanos, encontramos desde a antiguidade para dar sentido ao caos do universo. A gente não tem resposta para as coisas, e o mundo é uma bagunça. Então, através das nossas histórias, da poesia, da literatura, de contar histórias em torno da fogueira, com os amigos, com os caçadores, depois da caça, é um modo que a gente encontrou para dar sentido às coisas, para a gente organizar o universo, para que a gente possa pensar que tudo tem um começo, meio e fim, sendo que no fundo nada tem sentido. Mas é um modo que a gente encontrou para dar sentido à nossa existência. Essas são as nossas histórias. E a gente faz o tempo todo isso, de usar as histórias para compreender a nossa vida. O Arthur Silva Mois perguntou: Henry, como você faz para lidar com o bloqueio criativo quando escreve seus livros? Eu nunca tive bloqueio criativo, eu tenho preguiça às vezes, é diferente.
Assim, eu tenho muitas ideias e é difícil organizar qual ideia que eu quero escrever, mas eu não tenho esse bloqueio. Eu simplesmente sento e começo a escrever. O importante é que você rompa a primeira linha, sabe? Você vai lá e escreve qualquer coisa e siga adiante. O Gustavo Félix perguntou, você fala mais português ou espanhol em casa? Você alfabetiza seu filho em português também? Em casa a gente fala português. Essa é uma coisa que a gente se propõe aqui. E na escola ele estuda espanhol. Então ele fala os dois idiomas muito bem e ele escreve em português também, então não tem problema, não tem nenhum drama assim, né? Como ele já aprendeu vários idiomas quando ele era pequenininho, ele se adapta bem a vários idiomas. O TS perguntou, qual ícone da cultura pop mais teve impacto em sua infância? Eu posso dizer sem dúvida nenhuma que foi o Indiana Jones, o arqueólogo, né, da ficção, né, dos filmes. Porque eu via ele viajando pelo mundo, né, indo para o Egito, indo para a Turquia, indo para a Jordânia, indo para vários países diferentes, e aquilo ali, sabe, me abria essa vontade de conhecer o mundo também. Eu via o aviãozinho dele, eu via lá o aviãozinho dele no mapa, lá eu ficava assim, doido, porque era o que eu queria fazer. Poder viajar, conhecer o mundo, explorar o mundo, né? E eu consegui fazer isso. Então, assim, foi meu ícone e foi aquilo que eu realizei, de certo modo. O Júlio Facion perguntou, o que você mais tocava quando era pianista? Sou músico e amo o seu canal. Obrigado, Júlio. Eu era pianista clássico, né? Eu tocava Bach, tocava Beethoven, tocava Mozart. Mas eu gostava mesmo de Beethoven, as sonatas de Beethoven, a Patética. É o meu grande compositor, eu acho. E eu queria tocar Liszt e Rachmaninoff, mas eu nunca cheguei nesse ponto. O G. Xavier perguntou, o tempero do miojo deve ser colocado antes, durante ou depois da fervura do macarrão? Acho que com muitas coisas na vida tem várias respostas para isso, dependendo da pessoa que põe o pozinho. Eu espero ferver a água, põe o miojo e põe o pozinho junto. Mas não é uma resposta definitiva para isso não. A Sara Rocha perguntou, oi Henry, gostaria da sua opinião sobre ateísmo e agnosticismo. Você não acha que o ateu é um crente? Ele crê, ou seja, acredita que não exista outras possibilidades a não ser o mais nada. Não seria uma pretensão? Abraço. Não sei, não é bem crença porque você não está acreditando em nada. Você não acreditar não é crença. Crença é você acreditar em algo. O ateu só é um crente quando ele acredita que não exista Deus. Porque há diferentes gradações no ateísmo e no agnosticismo. Porque uma coisa é você achar assim, olha, não sei, não tenho resposta e não vejo nenhuma razão para acreditar nisso. Mas quando você diz que não existe, aí você tem que ter provas, você tem que ter evidências. E quando o ateu diz que não existe, o ateu militante, por exemplo, ele é um crente, de certo modo, porque ele acha que não existe. No meu caso, eu dou abertura. Pode ser que exista, pode ser que não exista. Para mim não faz diferença. É uma pergunta para a qual não faz diferença a resposta para mim. Porque a gente vai viver a vida de qualquer modo. O que importa na vida são mais seus atos do que aquilo que você acredita. O modo como você trata os outros, o modo como você respeita os outros. Para mim é muito mais importante do que você acreditar em Deus e achar que você vai ler um livro sagrado e depois você vai para o céu. E vale observar também que todo crente também é ateu. Porque, por exemplo, se você for evangélico, você acredita num Deus, e você não acredita nos outros deuses. Tem milhares de deuses por aí que vocês não acreditam. Então todo crente também é ateu, de certo modo. Para um hindu, por exemplo, você é ateu. Você não acredita nos deuses deles. O Marcelo Rocha pergunta para mim o seguinte, parte da minha vida existencial está em... Essa é uma pergunta importante, uma pergunta crucial, que muitas pessoas se abalam por ela também. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Eu pensei muito sobre isso também, Marcelo. Assim como você, boa parte da minha vida eu dediquei a essa pergunta. Então eu vou responder para você aquilo que eu cheguei à conclusão. Tostines vende mais porque é fresquinho. Porque como ele é fresquinho, as pessoas compram, consomem. Porque se fosse murcho, ninguém compraria. E como vende muito, daí é fresquinho também. É um círculo virtuoso. É algo que se autoalimenta. Mas é uma pergunta importante, de fato, concordo contigo. Eu acho que é isso, gente. Essas são as perguntas de hoje. Semana que vem a gente volta com mais perguntas. Na próxima semana a gente vai voltar com perguntas do Instagram, gente. Se você não segue, eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link pro meu Instagram para vocês conferirem, se inscreverem lá e a gente volta na próxima semana. Um grande abraço a todos, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e até mais. Tchau!